A paz do Senhor Jesus. Bom, muita gente tem curiosidade de saber como é que homens de Deus, mulheres de Deus, que são usados por Deus, no poder de Deus, com manifestação do poder de Deus, como é que essas pessoas fazem para buscar a Deus, para se encher de Deus, né? E eu quero aqui mostrar para você como é que eu faço. Muita gente tem essa curiosidade. Como é que o pastor Renan busca a Deus, né? Bom, vamos lá. A minha esposa subiu com o meu filho e eu tô aqui na cozinha. Perceba uma coisa. Ó. Tá ali a caixinha com o fundo musical, né? Tocando. Tá aqui a Bíblia, né? Com um texto aberto aqui que eu vou meditar. Eu não vou estudar, eu vou meditar. Não dá tempo de eu falar nisso porque vai ser um vídeo pequeno. Então, eu coloco um fundo musical. Lembrando, já vai dar meia-noite, se não já é. Eu não posso fazer muito barulho. Minha mulher tá lá em cima com meu filho dormindo, né? Ela tá botando ele para dormir, melhor dizendo. Então, eu não posso fazer muito barulho. Então, se conectar com Deus, a Bíblia diz: tudo aquilo que é ligado na terra também será ligado no céu. Então isso significa conexão. Para se conectar com Deus, é como se fosse uma frequência de rádio. Eu preciso sintonizar. Eu não preciso gritar para a presença vir. Muita gente acha que tem que gritar, que tem que ser no monte, que tem que bradar: Deus, vem, Senhor, estou aqui. Não precisa disso. Você precisa apenas se conectar na frequência de Deus, na sintonia de Deus, sintonizar na frequência dele. E como é que você vai fazer isso? Eu particularmente boto um fundo musical, né? Assim que eu chego no local da oração. A Bíblia diz que Jesus falou assim: quando você for orar ao Pai, oração é ao Pai. Você não ora para Jesus, você ora no nome de Jesus. Você não ora para o Espírito Santo, você recebe o auxílio do Espírito Santo para orar ao Pai. A oração, Jesus ensinou: Pai nosso que está no céu. Então, você sempre vai orar ao Pai. Então, quando eu chego no meu local de oração, eu sempre chego falando: Pai, boa noite, cheguei. Entendeu? Alguma palavra direcionada ao Pai, alguma palavra espontânea, não é algo preparado, não é soberano Deus e eterno Pai, eis-me aqui, a tua glória. Não, não é isso. Seja o mais simples possível, com o teu coração totalmente aberto, totalmente voltado para o Pai, totalmente rendido, totalmente entregue. Amém? Jeremias, capítulo 29, diz: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você precisa render o seu coração com simplicidade. Amém? Então você vai se conectar. Então você vai falar com o Pai. Amém? Antes de ler a palavra, a não ser que o Espírito Santo já te direcione direto para a palavra, você vai se conectar com o Pai, para sentir a presença do Pai, para sentir o poder do Pai, para sentir a paz do Pai, para sentir a graça do Pai. E aquela presença maravilhosa que a gente sente no culto, nesse lugar em secreto, que é o quarto de oração, você vai sentir esta mesma presença. Amém? E aqui vai significar, você sentindo a presença, que você vai estar se enchendo de Deus. Então, primeiro ponto, fundo musical, fala com o Pai. E aí você pode colocar um louvor também, louvores espirituais, louvores que você sente a presença de Deus, que você adora a Deus, louvores de adoração. Não louvores melancólicos, mas louvores de adoração ao Pai, de adoração a Jesus Cristo. Você vai, que chama o Espírito Santo. Então você vai adorar a Deus. Amém? Você vai adorar. Enquanto você adora, você pode também já começar a orar. Amém? Então você precisa primeiramente se conectar. Depois de se conectar, você só vai deixar o Espírito Santo te conduzir na oração. Quem vai te conduzir
é o Espírito Santo. Não vai ser você. Não vai ser você que vai falar o que você quiser. Simplesmente o Espírito vai te conduzir. Claro que vai ter dias que você vai vir orar. E quando você for orar, você vai orar por causas específicas. Amém? Propósitos específicos. Mas geralmente você precisa deixar o Espírito te conduzir na oração para aquilo que Ele quer que você ore. Você vai, quanto mais você se conectar, mais você vai saber e entender o que é que Ele quer que você fale, que você ore. Amém? Então, basicamente, é assim que eu faço para me orar. Depois de orar, ou no meio da oração, né, Deus pode te dar uma palavra, o Pai pode te dar uma palavra, né, ou você recebe em visão alguma palavra, né, ou no seu coração brota alguma palavra que o Pai, né, vai depositar, e você vai lá para poder meditar, ou você continua orando, só abre a Bíblia e continua ali na adoração, na oração, naquilo que o Espírito te conduzir. Amém? Então, fica aí essa dica para você, amém? Que quer orar com mais eficácia, que quer orar não dentro daquela caixinha religiosa que infelizmente nos ensinam, né? Mas orar com qualidade, amém? Lembre-se, o mais importante da oração não é você falar. O mais importante do momento da oração é você ouvir a voz de Deus. Amém? O mais importante, vou repetir, não é você falar. O mais importante é você ouvir. Lembrando, não precisa gritar, você só precisa se conectar. Fale normalmente, assim como eu estou falando com você agora no vídeo, eu falo orando aqui também. Nessa mesma altura é o modo que eu falo. Amém? Então, coloque um fundo musical, abra a Bíblia, se conecte com Deus e você vai ver que você vai ficar uma hora vai passar assim, ó, voando. Quando você vê, já foi uma hora. Amém? Uma hora e meia, 2 horas, passa rápido, passa voando. E você vai ter um tempo de qualidade. Vai se encher da presença, do poder de Deus. E Deus vai te usar com muito mais eficácia. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.